Israel pode proibir a pregação sobre Jesus, o evangelismo, você enviar um e-mail provando que Jesus é o Messias, você publicar livros ou você conversar com uma pessoa na rua para, de certo modo, convencê-la sobre Jesus ou você falar sobre Jesus. 2 parlamentares israelenses ultra-ortodoxos que compõem a cúpula do governo do Netanyahu, que hoje tem um número expressivo de ortodoxos e ultra-ortodoxos, estão propondo um projeto de lei, já pautaram um projeto de lei e esperam ter condições políticas suficientes para aprovar essa bizarrice. Olha, isso cria um problema para Netanyahu e nos mostra claramente como a perseguição cristã também, claro, é muito forte em Israel, apesar da imagem que outras pessoas... O proselitismo em Israel já é proibido para menores e, inclusive, nenhuma pessoa pode oferecer ganhos financeiros ou qualquer outro tipo de ganho para converter um judeu à sua religião, né, e converter ao cristianismo. Esse projeto de lei não é específico para proibir a pregação sobre Jesus, mas o objetivo central, proposto aqui por 2 deputados israelenses, é impedir totalmente falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus. Isso é surreal. Será que pode ser aprovado? É um problemão para Netanyahu, que tem um apoio de mais de 60 milhões de evangélicos dos Estados Unidos, e inclusive fala constantemente da cúpula cristã mundial, diz que Israel é uma democracia liberal e todos os cristãos são bem-vindos. Mas há uma condição política hoje para isso ser aprovado. Qual é o problema, né, para Israel criar aí uma animosidade com mais de 600 milhões de evangélicos espalhados pelo mundo, né, segundo algumas estatísticas? Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui tem caráter informativo e é claro que está dentro de um contexto muito mais amplo que você está vendo crescer e é só parte da realidade do fim dos tempos. Mas eu trago essa informação para que você tome pleno conhecimento. Vamos lá, vou colocar 2 matérias aqui, uma inclusive é televisiva, a Newsmax, e a outra é um portal que foi ranqueando ali, fazendo perguntas importantes, eu mostro para vocês. Bom, fala gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo, eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Amigos, mais uma vez, eu sou grato por você ter clicado nesse vídeo aqui, nesse link que enviaram para você, né? Muito obrigado, torno público a minha gratidão, mas peço a você para ir um passo adiante, né? Ampliar essa parceria aqui, se inscrevendo se você não é inscrito, deixando o seu like, que é muito importante, porque força o algoritmo, a inteligência artificial a entender que esse conteúdo é relevante e acaba recomendando na página principal do YouTube para as outras pessoas, né? Facebook, etc. Então, você está me assistindo agora? Deixa o seu like, se inscreva aqui nessa página, nesse canal. Não esqueça, todos que são inscritos, é extremamente importante. Para tudo você que já é inscrito aqui no canal, né? Quase 900 mil pessoas, YouTube e também no Facebook. Você precisa tocar o sininho para todas as notificações, o lembrete, para toda vez que sair o vídeo você ser notificado. Nem 40% dos nossos inscritos aqui acionaram o sininho. Então ela toca o sininho para todas as notificações, tá? Muito obrigado. Amigos, eu vou colocar na tela agora, peço a vocês gentilmente que deem notoriedade aqui nos comentários. Então, a primeira é do Newsmax, né? E o que diz o Newsmax? Aqui, ó, reportagem em vídeo, projeto de lei proibiria falar sobre Jesus em Israel. E é basicamente isso, não há uma gota de exagero nessa manchete que você está vendo. Há um vídeo, né? Mas antes de eu dar um play no vídeo ali, tá em inglês, mas eu vou mostrar para você aqui no decorrer do nosso vídeo o que eles estão comentando aqui no Newsmax. Olha aqui, ó. Os legisladores de Israel introduziram de forma controversa um novo projeto de lei que puniria os crentes por compartilhar o evangelho de Jesus, incluindo pena de prisão, 1 ano de prisão, se for o menor, evangelizar o menor, 2 anos de cadeia. De acordo com o correspondente da Newsmax em Jerusalém, Daniel Cohen, relata na segunda-feira na Wake Up America. Aqui, ó, vamos lá, rapidamente. Mr. Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. Ela está falando que até uma conversação ou a evangelização se tornará criminosa em Israel. Our Jerusalem correspondent Daniel Cohen is live near Tel Aviv with more. Good morning, Daniel. Good morning, Allison. Good morning, everyone. E o repórter agora vai falar exatamente sobre isso.
o que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ele deu bom dia, né, para a apresentadora, deu bom dia para todo mundo. Big story just before days before Palm Sunday, Good Friday and Easter. Sacred time for Christians. This coalition to Ele, make it criminal ele começa to tell falando ali que essa história vai se desenrolando diante de 2 feriados importantes do cristão, né? Israel tem muitos cristãos, viu, gente? Muitos cristãos em Israel. Tanto russos, várias vertentes do cristianismo, né? Evangélicos, católicos romanos, né? E por aí vai. Mas deixa eu colocar uma outra matéria para você, além dessa aqui, ó. Tem uma outra matéria importante que é essa. All Israel News. Esse portal, ele deu detalhes sobre esse projeto de lei. Leia aqui comigo agora. Exclusivo, 2 membros do Knesset, que é o parlamento, né? É a Câmara de Israel, 2 membros do Knesset propõem legislação para proibir o compartilhamento do evangelho em Israel e enviar os infratores para a prisão. Isso pode se tornar lei? É uma pergunta, e é interessante. Esses 2 deputados, né? Esse, se não me engano, tem 53 anos, esse tem 70 anos de idade. E são 2 deputados que anteriormente, já tem um histórico, tá? Eles representam ortodoxos e ultra-ortodoxos. Ultra-ortodoxos são aqueles extremamente religiosos, estão ali para preservar a tradição e os valores da Torá, do judaísmo, valores religiosos. São bem fortes hoje nessa cúpula governamental do Netanyahu. E por que eu trouxe isso para você? Porque é preocupante. Vamos pensar assim, Rafael, por que esse projeto está vindo agora? Deixa eu ler mais um pouco e eu explico para você. Bom, é possível que o governo israelense aprove este ano uma legislação tornando ilegal que as pessoas compartilhem a mensagem do evangelho na própria terra onde Jesus nasceu, ressuscitou, pregou, morreu, sepultou e ressuscitou dos mortos. E diz aqui, ó, infelizmente, sim, com a aproximação de Domingo de Ramos e da Páscoa, que eu falei para vocês na reportagem do Newsmax, os 2 dias mais sagrados do calendário para aqueles que seguem Jesus como Deus e Messias, 2 membros do Knesset, Parlamento de Israel, apresentaram na semana passada um projeto de lei que proibiria todo e qualquer esforço para dizer às pessoas sobre Jesus. O projeto de lei enviaria as pessoas para a prisão. Então, basicamente, o que o projeto está explicando, o que o projeto se trata, do 19 de março de 2023, quer dizer, 2 dias atrás, né, que é esse artigo aqui, comentando o projeto de lei de Israel. O que é? Conter o avanço de judeus messiânicos e de cristãos evangélicos em Israel. Há movimento, gente. Na semana passada eu mostrei para vocês, inclusive nas ruas, depois de Asbury, aquele movimento lá no Kentucky, que se espalhou para a Bulgária, vários lugares, né? Inclusive em Israel, caravanas de cristãos se unindo nas ruas, cantando, orando, né? Louvando, pregando. E isso é um incômodo. O proselitismo é proibido em Israel, focado principalmente em menores, inclusive quando se oferece algum tipo de benefício, ajuda, recurso financeiro, etc., para convencer o outro de sua religião. Mas o evangelho cresce em Israel, o movimento de judeus messiânicos em Israel cresce, ou seja, judeus que creem que Jesus é o Mashiach. Inclusive, eu conversei com vocês aqui durante algumas transmissões, eu já vou comentar mais um pouquinho, durante algumas transmissões de um projeto de um judeu, de um rabino, que ele quer fazer um julgamento para trazer Jesus de volta para os judeus, correto? Sabe, o julgamento que soltou Barrabás, etc., um judeu rabino, ele quer justamente criar um julgamento em Israel, criar ali uma comissão, né, de juristas e de religiosos para o perdão de Israel. E então Israel reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Mashiach, um genuíno judeu. Isso eu falei para vocês tem 2 semanas. Inclusive, na semana passada, mostrei movimentos ali no Getsemane, movimentos de oração, de avivamento, também no cenáculo, que é comum, oração, as pessoas se emocionarem, resgatando a história bíblica, lembrando do lugar onde Jesus esteve, mas há um movimento mais forte. E por que isso preocupa agora? Né? Você sabe que em muitos lugares as pessoas estão despertando fome e sede por Jesus, né? As pessoas estão descobrindo o evangelho e seu amor por Cristo, isso é maravilhoso. Eu vou dizer a vocês, então imagine em Israel que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo que Jesus disse que atrairia para ele aqueles que o Pai o entregou, né? Se você foi atraído pelo amor de Cristo, se você caíram as escamas dos seus olhos, né? Você encontrou o amor de Cristo, você se apaixonou pela palavra de Deus e esse amor só cresce.
Agora imagina a terra onde Jesus viveu. E aqui, esse projeto, ele quer justamente travar isso, para preservar a identidade religiosa, a história, a língua, etc. Eles querem avançar esse projeto. E por que esse projeto agora incomoda? Eu vou falar para você, né? Pode ser aprovado agora. É um absurdo que eu estou falando, né? Absurdo em termos de imaginar que seja possível um projeto desse avançar numa democracia liberal. Israel ganha muito dinheiro com turismo religioso, principalmente de cristãos evangélicos. Então, para mim, isso é um absurdo, né? Cogitar que isso possa ser aprovado. Mas o contexto que estamos agora em Israel, isso pode avançar sim. Então, mais um pouquinho, olha só, a pessoa pode ser presa em 1 ano de prisão, se ela for vista na rua, falando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, escrevendo literatura sobre Jesus, compartilhando e-mail sobre Jesus. Olha que coisa absurda, 1 ano de prisão, 2 anos se essa técnica, ou se esse evangelismo, esse tipo de proselitismo for para um menor de idade. 2 anos de cadeia. Olha como isso aqui é sério. Rafael, o que isso pode acontecer? Isso pode realmente ser aprovado? Gente, em sã consciência, não. Qualquer pessoa que tem uma análise sóbria sobre Israel, o contexto hoje de Israel, e sobre Netanyahu, que se diz um defensor da democracia liberal, que todos, inclusive tem vídeo do Netanyahu dizendo que todos são bem-vindos em Israel, qualquer pessoa vai dizer, não, isso não vai ser aprovado. Mas, veja, Benjamin Netanyahu, ele não pode se dar o luxo de perder o apoio do parlamento. São 120 que compõem essa cúpula do Netanyahu agora de ortodoxos, religiosos e ultra-ortodoxos. E esses 2 homens que propuseram esse projeto de lei, que pode se tornar lei, são ortodoxos, um ortodoxo e o outro ultra-ortodoxo. Netanyahu tem que aprovar a reforma econômica em um momento em que o mundo lidar com a inflação, crise dos bancos norte-americanos, crise de bancos da Europa, certo? Tem crise na Europa, crise econômica na Europa. Em um momento que o Netanyahu está propondo a grande reforma judicial de Israel e levando uma revolta, a ponto que o presidente de Israel, o Isaac Herzog, disse que Israel está à beira do colapso civil, da guerra civil. Então, uma pressão política do Netanyahu muito grande, ele não pode perder voto, ele não pode perder pressão política. E esse projeto pautado por ortodoxos possa fazer pressão política no Netanyahu e ele deixar a coisa rodar. Tem um outro detalhe. O Netanyahu, ele quer retomar aqui a discussão que foi interrompida de reaproximação da Arábia Saudita, uma vez que a Arábia Saudita estabeleceu aliança com o Irã. Outro detalhe, Netanyahu precisa impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Então, em um momento normal, este projeto de impedir a pessoa de só falar sobre Jesus nas ruas, cantar sobre Jesus, evangelismo, culto, seja lá o que for, ser proibido em Israel, em um momento normal, eu falaria, isso aqui não vai passar nem em sonho. Mas, neste contexto político, eu acredito, inclusive, que estes deputados israelenses aproveitaram este cenário para fazer uma barganha muito grande com Benjamin Netanyahu. Na década de 90, eles tentaram também algo semelhante, não conseguiram, não aprovaram. Só que o contexto agora é um pouco diferente. Assim, sinceramente, creio que isso não vai avançar, mas eles estão forçando a barra para que em alguma hora consigam aprovar essa bizarrice que é parte do que foi nos apresentado pelo próprio Jesus, que por amor a ele, né, os cristãos seriam odiados em todo o mundo. Quando a gente vê isso na Nigéria, quando a gente vê isso no Butão, quando a gente vê isso na China, na Coreia do Norte, em países, né, da janela 10, famosa 1040, a gente entende, né, principalmente dos países comunistas, né, que são os grandes perseguidores da fé cristã. E o socialismo não tem nada a ver com economia, é um projeto de poder político, ok, pessoal? Que objetivamente excluem, né, e eliminam os cristãos. Aqueles que não se dobram à adoração ao líder do Estado é o Estado. Mas nós sabemos que no fim dos tempos isso iria crescer, a perseguição cristã. E quando se trata de Israel, né, nossa, a terra inclusive que vai ser palco de muitos eventos escatológicos. Bom, tá aí a informação para você. Eu vou ser um observador para ver se isso vai avançar ou não e venho aqui reportá-los. Um grande abraço, fiquem firmes, que o Eterno abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau.